No último dia 8 de março, um estádio de futebol inteiro de pessoas pegou um bilhete de loteria premiado, olhou para os números que poderiam mudar o destino de suas famílias para sempre e simplesmente jogou tudo no lixo. Nossa, jogou no lixo mesmo, sem pensar duas vezes. Exatamente. Quase 44 mil pessoas desapareceram. Elas se inscreveram, pagaram a taxa, planejaram o futuro e, no momento exato em que o relógio começou a correr, decidiram que não iam sequer tentar. É um número que assusta logo de cara, né? Assusta muito. E é exatamente essa a nossa missão na exploração de hoje. Nós vamos mergulhar nos dados oficiais bombásticos do recente concurso da Câmara dos Deputados do Brasil. O objetivo aqui, não é apenas ler tabelas chatas, mas desvendar a psicologia sombria, a logística implacável e aquelas estatísticas por trás das avaliações de altíssimo nível. Bom, o que é fascinante aqui é que precisamos parar de olhar para isso como um mero dado burocrático, sabe? Não estamos falando apenas de cadeiras vazias em salas de aula num domingo de manhã. Estamos diante de um fenômeno comportamental massivo. Com certeza, e um fenômeno que muda tudo para quem ficou, né? Exato. Essa abstenção quase inacreditável altera matematicamente a nota de corte e cria-se uma premiação desproporcional para quem possui não só o conhecimento técnico, mas uma blindagem psicológica básica. Que é a capacidade de simplesmente aparecer no dia. Isso, a capacidade de comparecer. A verdadeira prova da Câmara dos Deputados começou meses antes da entrega do caderno de questões. Pois é, e para quem nos acompanha dimensionar o peso disso, a gente precisa traduzir esses dados oficiais em realidade palpável. Porque a prova aconteceu agora em 8 de março de 2026. Foi ontem, praticamente. Literalmente. E o índice oficial de abstenção, que foi confirmado pelo Sebrasp, foi de quase 50%. Mais precisamente, 49,37%. Em números absolutos, de mais de 86 mil inscritos, mais de 43 mil não deram as caras. Caramba! 43 mil pessoas é muita gente. É uma cidade pequena que sumiu. Mas espera aí, o que mais me deixa perplexa é o que estava em jogo. Estamos falando de 140 vagas imediatas de nível superior, mais cadastro de reserva, claro. E os salários, né? Não podemos esquecer dos salários. Nossa, os salários iniciais são fora da curva para qualquer padrão. Um analista legislativo de processo legislativo e gestão começa ganhando mais de R$30 mil por mês. R$30.853,99, para ser exata. E para técnico legislativo também é um valor absurdo, certo? Muito. Mais de R$21 mil. R$21.008,19. Então, eu tenho que perguntar qual é a lógica. Não parece ter muita lógica racional aí. Pois é. Porque alguém paga uma taxa caríssima para concorrer a um salário de R$30 mil e no dia resolve ficar em casa assistindo TV. Não faz sentido financeiro nenhum, sabe? Se a gente analisar isso friamente pelo viés econômico, realmente parece loucura total. Mas as decisões humanas sob extrema pressão raramente são matemáticas, né? Sim, a gente não é um bando de robôs. Exatamente. Se conectarmos isso ao cenário maior do comportamento humano, o que vemos é uma manifestação brutal do medo do fracasso objetivo. Medo do fracasso objetivo? Como assim? É que, durante os meses de estudo, o candidato vive na potencialidade, sabe? Enquanto ele está no quarto, lendo os PDFs, resolvendo questões, ele é um potencial aprovado. A esperança está ali, intacta. Ah, entendi. Ele ainda não perdeu. Isso. No momento em que ele entra na sala e pega a prova, ele se expõe à realidade. A bolha estoura. Muitos percebem na véspera que, não cobriram o edital todo. Ou que não estão tão preparados assim. Aí a mente racionaliza. Tipo, a pessoa cria uma desculpa para si mesma? Sim. O cérebro diz assim: se eu não for, eu não falhei na prova. Eu apenas tive um imprevisto. Ou eu decidi não ir. É um mecanismo de defesa fortíssimo para proteger o ego. Gente, é a síndrome do impostor agindo como segurança de balada, barrando a pessoa antes mesmo dela tentar entrar. Eu fico chocada. É uma analogia perfeita. O próprio candidato se expulsa da festa.
Mas assim, historicamente sempre tem quem falte, né? Chove, o pneu fura, a pessoa perde a hora, tem trânsito, a gente sabe que isso acontece em toda a prova. Ah, com certeza existe um ruído estatístico normal. Só que beirar os 50%, isso parece indicar que há algo mais estrutural, agindo aí, algo no formato desse concurso específico que funcionou como um repelente de candidatos. Sem dúvida alguma. Esse ruído normal que eu comentei gira em torno de 20 a 30% em concursos nacionais grandes. Certo, 20 a 30 é o esperado. Mas quando batemos na casa dos 50%, estamos falando de filtros institucionais muito específicos. E no caso da Câmara dos Deputados, os dados oficiais apontam para dois grandes paredões, sabe? O primeiro, e talvez o mais temido de todos, é o Sebrasp. Nossa, o Sebrasp. E o segundo é o filtro geográfico, porque todas as vagas, sem exceção, são para lotação em Brasília. Ah, o famigerado Sebrasp. Eu confesso que sempre que leio sobre concursos de alto nível nessa nossa investigação, esse nome surge como se fosse o vilão de um filme de terror, o bicho-papão dos editais. A reputação deles não é à toa, não. Mas me explica o mecanismo exato disso. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque a simples menção dessa banca ou dessa mudança de estado faz um adulto que estudou o ano inteiro desistir no meio do caminho. O que eles fazem que é tão diferente de uma prova de múltipla escolha normal? A diferença está na engenharia psicológica da prova. Para quem não está familiarizado com a nossa análise de bancas, o Sebrasp tradicionalmente não usa aquele modelo de escolha alternativa correta entre A, B, C, D e E. Que é o clássico que todo mundo aprende na escola, né? Exato. Eles usam um sistema de afirmações onde o candidato julga se o item está certo ou errado. Até aí parece simples, um verdadeiro ou falso. Parece até mais fácil, porque você tem 50% de chance. Pareceria, se não fosse pelo detalhe letal. O problema é a regra de pontuação, uma resposta errada anula uma resposta certa. Nossa, então não existe a figura do chute heróico? De jeito nenhum. O chute heróico é suicídio no Sebrasp. Tipo, se eu não sei, eu não posso simplesmente tentar a sorte porque eu posso perder os pontos que eu suei tanto para conseguir na questão anterior. Exatamente isso. É uma guerra psicológica contra a própria mente. No modelo tradicional de múltipla escolha, se você não sabe, você chuta e segue em frente. Não há penalidade extra por errar. Você só não ganha o ponto. Sim. Mas no modelo do Sebrasp, cada questão que você não tem certeza exige uma gestão de risco brutal no meio da prova. Você começa a duvidar do que realmente sabe. Esse método pune severamente a adivinhação e aquele conhecimento superficial, sabe? Aquele decoreba de última hora. Entendi. Então, quando chega a semana da prova, aquele candidato que estava confiando apenas na sorte ou em resumos muito rasos, percebe que o sistema foi desenhado para destruí-lo. Ele percebe que vai sair devendo pontos. E aí, a desistência parece a opção mais indolor. Exato. Ele prefere não jogar um jogo onde ele pode terminar com pontuação negativa. E ainda tem a questão de Brasília que você mencionou. É muito fácil preencher um formulário online em janeiro dizendo sim, eu me mudo para o Distrito Federal por R$30 mil por mês. No papel tudo aceita, né? É um sonho. Mas quando chega sexta-feira à noite, na véspera do voo para fazer a prova, a pessoa olha para a família, para casa, para a rotina que ela construiu e o peso da mudança de vida paralisa. Paralisa mesmo. Afasta completamente os curiosos e deixa o campo totalmente aberto para os especialistas, para aquela galera que trata o estudo como a profissão deles. E é aí que o jogo muda completamente de figura para quem teve a resiliência de ir. Porque o candidato altamente preparado senta na sala de prova e olha em volta, metade das cadeiras está vazia. O impacto prático disso é gigantesco. Nossa, eu imagino o alívio que deve dar. A relação de candidato por vaga, que nas manchetes dos jornais parecia uma coisa impossível, despenca ali mesmo. O funil se alarga. Se 50% da concorrência se autoeliminou, a nota mínima necessária para continuar no jogo, o famoso ponto de corte, tende a se ajustar. Quem não fugiu da tempestade acaba sendo recompensado por um cenário estatístico muito mais favorável. O que nos leva ao ponto central de como sobreviver a esse massacre estatístico.
Porque a única forma de não congelar no domingo de manhã, de não ter medo da penalidade do Sebrasp e de ter a confiança necessária para empacotar a vida inteira rumo a Brasília, é estar absolutamente blindado. Com certeza. Sem blindagem, você vira estatística de abstenção. E a gente sabe que não existe blindagem mágica. Existe preparação implacável. E manter um estudo constante e estruturado não é para qualquer um. Então, se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcobi.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Essa constância é o que muda o jogo, né? Com certeza, porque lendo esses dados da Câmara, no nosso mergulho de hoje, fica cristalino. Estar munido do arsenal correto é o que separa o candidato que chora na véspera daquele que entra na sala de prova sabendo que as cadeiras vazias estão trabalhando a favor dele. Essa transição de mentalidade é crucial. É sair da posição de vítima da banca para a posição de estrategista. Mas sabe, isso nos leva a uma nova fase da nossa investigação. Qual fase? Digamos que o nosso candidato hiper-preparado foi lá no dia 8 de março, domou o estilo da banca, geriu bem os riscos, garantiu seus pontos e sobreviveu ao corte inicial. Pela lógica do senso comum, o pior já passou, certo? É o que todo mundo acha, né? Passou na prova, só abrir o champanhe e esperar o e-mail de contratação chegar. Pois é, mas os documentos oficiais nos mostram uma realidade diametralmente oposta. A prova objetiva foi apenas o aquecimento. Ah, verdade. Eu estava lendo as planilhas do edital com as datas e, confesso, fiquei tonta. Aquilo ali não é um encerramento, é o começo de uma maratona administrativa de dar inveja a qualquer labirinto burocrático. É um teste de paciência e organização. Muito. Olha só, hoje mesmo, dia 8 de abril de 2026, a data da nossa exploração, está prevista a divulgação do resultado final das provas objetivas e o resultado provisório da análise documental para as pessoas com deficiência. E esse é só o primeiro passo do pós-prova. Exato, a lista não acaba, tem fases no final de abril, depois em maio. Então, o que tudo isso significa? Sobreviver à prova no domingo é apenas o primeiro obstáculo de uma pista cheia de prazos e recursos. Por que transformar o processo numa burocracia tão longa? E isso levanta uma questão importantíssima sobre o que o Estado brasileiro está realmente avaliando. Processos seletivos públicos dessa magnitude não medem apenas se você sabe a Constituição ou o regimento interno de cor. Eles medem o quê, então? Necessidade legal de transparência e equidade, mas funciona na prática como um novo filtro eliminatório. O candidato tem que estar alerta. Quando olhamos para a data de 24 de abril, por exemplo, o documento aponta as convocações para heteroidentificação de candidatos negros, indígenas ou quilombolas. Espera, vamos traduzir isso para quem está nos ouvindo. A pessoa já fez a prova, já tirou a nota alta. O que exatamente é essa etapa de heteroidentificação e por que ela gera tanta ansiedade nos aprovados? A heteroidentificação é uma fase presencial, ou às vezes telepresencial, onde uma banca avaliadora oficial verifica fisicamente se os traços fenotípicos do candidato condizem com a autodeclaração que ele fez lá no momento da inscrição para a reserva de cotas. Entendi. É para garantir que a lei está sendo cumprida corretamente. Isso é um procedimento legal essencial para evitar fraudes no sistema de cotas. Mas, do ponto de vista do candidato que está agoniado, é uma carga de estresse absurda. Ele precisa monitorar o diário oficial todos os dias, sem falhar. Se o nome dele sai na convocação para essa avaliação no dia 24 de abril e ele simplesmente perde o prazo ou o horário da entrevista, Ele está fora. ele é sumariamente eliminado do concurso. Acabou. Não importa se ele gabaritou a prova escrita e foi o primeiro colocado. Uma falha administrativa, um descuido com o prazo, o tira do jogo na hora. Nossa, é brutal! É como se você ganhasse a medalha de ouro na Olimpíada, batesse o recorde mundial, mas perdesse a medalha porque esqueceu de assinar um recibo na saída do estádio. É a melhor analogia possível. E o calendário segue esmagando a mente dessa galera, né? Dia 13 de maio sai o resultado provisório dessas vagas reservadas.
E como se não bastasse, lá para o dia 26 de maio ainda tem o resultado final de cotas e o resultado provisório da prova discursiva. Ou seja, o cara fez a redação em março e só no fim de maio ele descobre se o corretor gostou do texto dele. A ansiedade não acaba, ela só muda de endereço. Exatamente essa é a dinâmica. A ansiedade migra do conteúdo dos livros para a burocracia, para o diário oficial. E o que os candidatos profissionais entendem é que o silêncio administrativo é parte da prova. Como assim parte da prova? Manter a organização mental e documental por meses a fio, sabendo que qualquer deslize com prazos de recursos pode ser fatal, separa os amadores dos servidores públicos reais. A máquina pública, precisa de funcionários que consigam operar sob pressão burocrática e regras extremamente rígidas por 30 anos de carreira. Não tem espaço para quem perde o horário. Entendi. É um filtro de perfil profissional. Sim, esse calendário exaustivo é, de certa forma, um simulacro do que será a vida do servidor no processo legislativo, onde perder o prazo de uma emenda muda a lei de um país inteiro. Não tem espaço para quem perde o horário. Uau, eu nunca tinha pensado por esse ângulo. A lentidão e a rigidez do concurso são, na verdade, um rito de passagem para o trabalho real lá dentro. Faz todo sentido agora. É a administração pública se protegendo e selecionando os mais resilientes. Mas, olha, enquanto esses sobreviventes dos cargos de analista e técnico ainda estão lá, mergulhados até o pescoço nessa guerra de diários oficiais e resultados provisórios, me saltou aos olhos outro detalhe no documento oficial. Qual detalhe? A máquina de contratação não parou. Existe toda uma outra engrenagem rodando em paralelo para novos cargos, não é? Ah, sim, com certeza. A gente tende a imaginar a Câmara dos Deputados apenas como aquele plenário verde cheio de políticos discursando na TV, mas os dados de contratação mostram que é praticamente uma metrópole que funciona nos bastidores. É uma leitura essencial para entender o tamanho do Estado, sabe? A Câmara funciona literalmente como uma cidade autossuficiente encravada em Brasília. E para manter essa cidade segura, operante e eficiente, a demanda por profissionais de elite nunca zera. Nunca para. E novamente o Estado não economiza para atrair os melhores profissionais do mercado. Gente, os salários são incríveis. Mais de R$ 23 mil iniciais para policial legislativo e com apenas 40 vagas imediatas. Imagino que a pressão tática e psicológica aqui seja ainda mais intensa do que para analista, considerando que envolve aptidão física pesada e armamento. A concorrência para o PLF é fortíssima, o nível físico e mental exigido é de tropa de elite mesmo. Mas o documento oficial não para na segurança pública. Eles listam editais previstos para contratações de engenheiro, médico, pessoal de comunicação social, museólogo. Eu fiquei imaginando quando li por que a Câmara precisa de um museólogo. Parece estranho num primeiro momento, né? Sim, mas claro, a gente lembra que eles têm um acervo histórico inestimável lá dentro. Obras de arte, documentos seculares. E tem vagas mantidas na autorização para especialistas em registro e redação também. Só que o status dessas vagas chamou muito a minha atenção nessa nossa investigação. O que estava escrito lá? Diz que eles estão aguardando o fim de, abre aspas, reorganizações internas, fecha aspas. O que isso significa na linguagem crua e real da administração pública? Bom, reorganizações internas é o termo técnico polido para arrumação da casa antes de abrir as portas para os convidados. Pode envolver aposentadorias em massa que precisam ser contabilizadas no sistema, remanejamento de verbas no orçamento anual ou reestruturação dos departamentos. Basicamente, estão contando as moedas e as cadeiras vazias. Isso mesmo, mas o grande insight aqui, a mina de ouro, é o valor dessa informação oficial para quem está de fora prestando atenção. Quem compreende a engrenagem do serviço público sabe que não se espera a publicação final do edital no Diário Oficial para começar a jornada de estudos. Porque aí já é tarde demais. Muito tarde. A preparação de alto rendimento começa justamente durante essa fase obscura de reorganização interna, quando as autorizações começam a pipocar sutilmente nos documentos da mesa diretora. Então, a vantagem competitiva real é a antecipação.
É estudar no escuro, enquanto as vagas ainda são apenas uma promessa em um documento oficial perdido num site do governo. Exatamente. O estudo invisível. Porque se o candidato for esperar a manchete sair nos grandes portais de notícias dizendo "saiu o edital da Câmara", ele já está, no mínimo, 6 meses atrasado em relação a quem leu os sinais do mercado público antes. E aí ele não tem chance contra o especialista. Preciso. E essa antecipação, esse preparo no escuro, que vai impedir que esse novo candidato seja pego pelo terror do Sebrasp lá na frente. Ah, faz todo sentido. A preparação dilui o medo. Sim. O sujeito que começa a mapear o estilo da banca agora, que já aceitou mentalmente a mudança para Brasília antes mesmo da prova ser marcada, não será parte daquela estatística de 49,37% de abstenção. A clareza do que vai enfrentar é o que dissolve o medo paralisante da véspera. O que nos traz de volta ao nosso ponto de partida para amarrar esse nosso mergulho no material de hoje. Analisar esses números brutos da Câmara dos Deputados nos forçou a derrubar o mito da concorrência invencível. Um mito que apavora muita gente boa. Quando os jornais anunciam que 86 mil pessoas vão disputar 140 vagas, a imagem que vem à cabeça de quem nos escuta é a de uma arena romana intransponível, onde só os gênios sobrevivem. Mas os dados provam que essa arena é, em grande parte, uma ilusão de ótica. Uma ilusão criada pelo medo e pela logística. Perfeito. Os fatores logísticos, a inércia, o terror da penalidade de pontuação ou o puro colapso psicológico varrem quase metade dessas pessoas do mapa antes da primeira palavra ser escrita no gabarito. É uma eliminação invisível, silenciosa, mas que dita as regras do jogo e recompensa brutalmente quem simplesmente teve a audácia de não desistir no último minuto. E olha, essa constatação nos empurra para uma reflexão profunda, sabe? Algo para quem nos acompanha levar para muito além da esfera de provas e concursos públicos. Qual reflexão você deixa pra gente? Diante dos números que destrinchamos hoje, vimos que 50% de pessoas altamente instruídas, que pagaram caro numa inscrição, desistiram da oportunidade de suas vidas pelo medo de falhar na arena, pelo peso esmagador da burocracia ou pelo desconforto de uma mudança de vida. É uma autossabotagem em massa. E a provocação que fica é a seguinte: se a concorrência real cai pela metade, num ambiente tão controlado, tão documentado e cobiçado, em quantas outras áreas da nossa vida cotidiana nós estamos deixando oportunidades gigantescas passarem? Nossa, isso é um tapa na cara. Quantas vezes não pedimos uma promoção no trabalho, não começamos um projeto pessoal ou não abrimos um negócio por assumirmos que a concorrência é genial e esmagadora, quando na verdade a maior parte do mundo também está aterrorizada. E o maior filtro para o sucesso é muitas vezes simplesmente ter a coragem inabalável de aparecer para o jogo. É um pensamento que muda completamente a forma como a gente enxerga nossos próprios limites. O fantasma da concorrência, na maioria das vezes, é só a nossa própria insegurança projetada nos outros. Exatamente isso. Adorei como desconstruímos esses dados hoje para encontrar a falha humana no meio de tanta burocracia estatal. Foi um mergulho fascinante nas sombras do comportamento humano sob pressão. Um abraço gigante a quem acompanhou nossa análise até este ponto. Continuem questionando as manchetes, investigando o cenário completo por trás dos números e o mais importante, se um dia vocês comprarem aquele bilhete premiado, pelo amor de tudo que é sagrado, não esqueçam de conferir o sorteio. Até a próxima exploração!